Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Lembrando que este canal é 100% ateísta, mando então um grande abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, no vídeo de hoje vou falar sobre Joseph Smith. Quem é Joseph Smith? É exatamente o fundador dos Mormons, do mormonismo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Joseph Smith que dizia ter recebido a visita de um anjo chamado Moroni, acompanhada de um profeta chamado Mormon, os quais esses seres sobrenaturais teriam entregue a ele um livro sagrado completamente de ouro, que ali teria as diretrizes às quais a humanidade deveria seguir para alcançar a tal salvação. Né? Sempre assim, né, pessoal? Os líderes religiosos, né, que conseguem ver esses seres sobrenaturais. Isso aí ao longo de toda a história da humanidade, todas as religiões, né, as milhões de livros sagrados, os milhões de religiões e os bilhões de deuses, sempre criados da mesma forma. Um líder vê e todos acreditam. Né? É um Deus tão incapaz que nunca se apresenta para todos ao redor da terra, para todos. Se apresenta apenas para um aqui, outro ali, e cada um que cria sua religião. Assim aconteceu com Abraão, que veio de uma sociedade politeísta, um povo hebreu que vivia no deserto comendo poeira, morria de inveja dos babilônicos, e ali ele cria o Deus dele, porque os persas já tinham seus deuses, os egípcios tinham seus deuses, os babilônicos tinham seus deuses, os sumérios tinham seus deuses. E toda aquela circunvizinhança ali, cada um tinha os seus deuses. Era politeísmo. Né? Portanto, o Abraão agora, com inveja, cria o Deus dele. Né? Por sinal, o Deus mais perverso que tem. Né? É tanto que é chamado Senhor dos Exércitos. Né? E todas as invasões proclamadas por esse Deus aí que teria criado tudo e todos, agora escolhe um povo para invadir outras terras, matar, roubar, trucidar, pilhar, estuprar, escravizar outros povos, né? Também deu origem ao cristianismo, ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo. Todos descendentes do mesmo Deus de Abraão e por sinal que vivem se matando até hoje, por conta desses seres imaginários criados por pessoas que vêm ao mundo apenas para trazer mais alienação para o povo, que são os líderes religiosos. Porque a religião representa domínio. Porque não existe escravidão pior, na minha opinião, do que a escravidão mental, sabe? Os negros, né, podiam até fugir da escravidão, fugiam para os quilombos. Mas quando você é aprisionado pela mente, acorrentado pelo cérebro, o cérebro cauterizado pelo sistema religioso, você está preso e é muito difícil sair. E é por isso que estamos aqui, nós, ateus, tentando ajudar, mostrando toda a farsa que é o sistema religioso. Aqui mais um charlatão, como vou mostrar, tá? Vou mostrar aqui, e não sou eu que estou dizendo, é a própria história dele que mostra que ele é um charlatão. Vamos ao vídeo. O mormonismo, né? Para quem não sabe, é o mormonismo que deu origem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que você vê por aí, tá, pessoal? A história do mormonismo tem início com a pessoa de Joseph Smith, nascido em 23 de dezembro de 1805, no condado de Windsor, estado de Vermont, nos Estados Unidos da América do Norte. Para melhor compreender a história do mormonismo, torna-se necessário estudá-lo partindo de sua base, isto é, a vida de Joseph Smith, o fundador da seita. Joseph Smith tinha mais ou menos 10 anos de idade quando com seus pais mudou-se para Palmyra, no condado de Ontário, hoje Wayne, no estado de Nova York. 4 anos após, mudou-se novamente, agora para Manchester, também no condado de Ontário. Foi criado na ignorância, pobreza e superstição. Ainda moço, decepcionou-se com a igreja, com as igrejas que conhecera, viu aí? Ele decepcionou-se e resolve criar a dele. Você vê que isso acontece até dentro do próprio protestantismo. É tanto, pessoal, que estudos feitos, né, só em 2010, né? 2010, a pesquisa feita, haviam mais de 30 mil denominações das vertentes protestante e evangélica aqui no Brasil. Porque o cara se entra dentro de uma igreja, vê que o pastor está lucrando, cresce os olhos e abre a dele, né? Que é muito fácil, né? Você arruma algumas testemunhas, vai no cartório, paga uma taxa e está tudo certo. Você vai ter todos os benefícios que é. Você vender o que não compra. Vender caro, né? E ainda é um tipo de ameaça, né? Porque quando o crente está lá que não dá o dízimo,
ele fica com medo de ir para o tal inferno imaginário que é pregado nesse sistema podre, nojento, dessa quadrilha que é o sistema religioso. Tá? Vamos aqui, mais uma farsa aqui. Então ele ficou insatisfeito com a religião que ele estava, mas o que? Resolve receber a visita de um anjo, que ele entregou tábuas de ouro, né? Um livro de ouro, que jamais existiu, tá, pessoal? Como vou mostrar aqui. Foi nesse tempo que diz ter recebido a sua primeira visão, segundo a qual apareceram o pai e o filho denunciando a falsidade de todas as igrejas com as seguintes palavras. Quer dizer, apareceu o pai e o filho para ele denunciando a falsidade das outras igrejas. Mas a dele não vai ser falsa não, também não, né? Ah, tá. Tá bom. E disse, né? Eles se chegaram a mim, isso dizendo o Joseph Smith, eles se chegaram a mim com seus lábios, não, isso aqui quem diz é o Deus. Eles se chegam a mim com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam mandamentos dos homens como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negando o meu poder. Esse dito aqui está no livro O Testemunho Profético de Joseph Smith, página 4. Tá, pessoal? Segundo o relato, o próprio Smith, esse sobrenome Smith aqui, só para termo de esclarecimento, o sobrenome Smith nos Estados Unidos é como se fosse o Silva aqui no Brasil. Apareceu-lhe o anjo Moroni, que segundo fez crer, havia vivido naquela mesma região há uns 1.400 anos atrás. Então esse Moroni aqui apareceu para ele, esse anjo, dizendo que havia vivido ali na região há 1.400 anos atrás. Ainda conforme o relato de Smith, Mormon, o pai de Moroni, Mormon seria o profeta e pai do anjo, tá? Pai de Moroni, um profeta que havia gravado a história de seu povo em placas de ouro. Então o profeta gravou a história do povo dele em placas de ouro, quando estavam a ponto de serem exterminados por seus inimigos. Moroni teria enterrado essas placas ao pé de um monte próximo do local onde hoje é Palmyra. Nessa visão, Moroni teria indicado a Joseph Smith o lugar onde as placas teriam sido escondidas e lhe emprestou umas pedras especiais, um certo tipo de lentes chamadas Urim e Tumim, com as quais Joseph Smith poderia decifrar e traduzir os dizeres dessas placas de ouro, né? O livro de ouro dos Mormons. Depois de conseguir as placas de ouro e as lentes, Smith sentado por detrás de uma cortina, olha só, Smith sentado por detrás de uma cortina teria ditado a amigos a tradução do que estava escrito nas placas, Depois devolveu as placas e as lentes a Moroni, ao anjo, né? Então ele ficou sentado ali atrás de uma cortina, tá? Ele sozinho atrás de uma cortina, o pessoal por trás e ele aqui dizendo que estava traduzindo e narrando. Agora, por que ele se esconde atrás de uma cortina para narrar o que está nessas tais placas de ouro? E por que o povo acredita, tá? Por ignorância. Uma vez traduzida, a obra foi publicada pela primeira vez em 1829, recebendo o título de O Livro de Mormon. Joseph Smith cedo encontrou quem o aceitasse como profeta. Claro, olha, a humanidade tem uma necessidade extrema de acreditar em algo. E aí encontra pessoas como esse aqui, mais um charlatão, tá, pessoal? Mais um charlatão, porque eu vou voltar a mostrar aqui que ele até profecias fez que não se cumpriram, né? Assim como todos os outros, né? Vamos lá. Pelo que fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Daí ficou estabelecido como um princípio doutrinário que esta era a única igreja verdadeira e que fora dela não havia outro meio de salvação para o homem. Então ele considera que a dele é a única e verdadeira, quer dizer, sempre assim. Participou de outras religiões, de outras igrejas, mas agora queria criar o dele, tal qual Abraão, né? E todos os outros líderes religiosos. São as pessoas que têm uma extrema necessidade de acreditar em algo.
pelo simples fato de não aceitar de que existiu e um dia vai deixar de existir. Sabe o que você vai ser, crente, quando morrer? O que você era antes de nascer. Nada. Queira você ou não. Uma série de revelações de Joseph Smith foi desenvolvendo a doutrina dessa igreja. Então ele ia tendo revelações e dando as diretrizes, né? Que livro de ouro algum existiu, tá, pessoal? Transformando-a através dos anos numa forma de politeísmo. Veja só, é uma religião até politeísta, tá? Os crentes deveriam editar uma teocracia, isto é, teriam o assessoramento de 12 apóstolos. As pretensões de domínio de Smith eram tão elevadas que chegou a lançar-se candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele queria criar uma teocracia, dizendo que a religião dele era a única e verdadeira, como todo líder diz, né? Simples assim, basta observar. Então ele disse que a dele era a única e verdadeira. Ele até queria criar uma teocracia, que é o caso que eu estou achando que o Brasil vive hoje, é uma teocracia, sabe? Quando a gente coloca um presidente, a prova está aí, né? Deus acima de todos. Acima de mim não tem Deus algum, tá? Tem a lei, apenas a lei. Então aqui ele se candidatou-se até presidente da República porque queria tornar os Estados Unidos uma teocracia comandada pela religião que ele criou, o Deus imaginário que ele criou, o tal do Mormone, né? E o pai do Mormone, o tal do Mormon. Smith e seus seguidores sofriam não poucas perseguições, razão pela qual eram levados a peregrinar de um lado a outro, de um ponto a outro da América, procurando onde estabelecer uma colônia e fundar o reino de Deus. Sofria perseguições. Perseguições. Que tipo de perseguição? Alguém que dizia que você é um charlatão, né? Porque esse pessoal que cria uma religião sempre diz que está sendo perseguido. Olha, eu estou sendo perseguido. É porque eu sou um homem de Deus e é por isso que eu estou sendo perseguido. Você está sendo perseguido, rapaz, porque você é um alienado que está alienando outras pessoas e não está sendo perseguido coisa nenhuma. É só uma desculpa para se fazer de vítima, né? Sendo que está fazendo vítima. Peregrinando ao ponto da América, procurando onde estabelecer e fundar o tal do reino de Deus. Encontraram acolhida em Illinois, onde erigiram a cidade Nauvoo. Aí acusado de grosseira imoralidade e falsificação. Olha só, após ele fundar aqui a cidade Nauvoo, aí, acusado de grosseira falsificação, Smith foi preso e uma turba enfurecida, uma multidão enfurecida, invadiu a cadeia a tiros, matou Smith e seu irmão Hiram. Viu aí? Viu aí? E ele profetiza aqui, mais que... Vou mostrar as profecias dele, tá? Que ele falhou também, né? E uma delas foi que ele deixaria a casa de herança eterna para a família, o qual é uma grande mentira. Eu vou mostrar aqui, sabe? Então, ele foi morto por uma turba, uma multidão enfurecida. Por que estavam enfurecidos com ele, hein? A ponto de entrar dentro da cadeia para matá-lo. Né? Depois da morte de Joseph Smith, a sua igreja se dividiu. A primeira facção seguiu a liderança de Brigham Young, fiel discípulo do profeta Smith. Como ainda eram muitas as perseguições, entre aspas, né, que sofriam nesta época, Young e aqueles a quem liderava, após penosa peregrinação, em julho de 1847 chegaram ao estado de Utah, na época território mexicano não ocupado. E aí é aí onde hoje é a cidade de Salt Lake City. Fundaram a sede da igreja, e aí onde é a cidade hoje de Salt Lake City, fundaram a igreja, uma espécie de quartel-general, onde o mundo seria alcançado pelos apóstolos do mormonismo. A maioria, no entanto, decidiu por ficar sob a liderança do filho de Joseph Smith e se separou dos demais, permanecendo no estado de Missouri. Reorganizaram a igreja, estabeleceram sua sede em Independence, Missouri, chamaram-na Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma divisão dentro da própria igreja de Joseph Smith.
já houve ali um racha, viu aí? Aquilo que eu falo, não é aquilo que eu falo? Quando o pastor, quando o ajudante ali, o obreiro ali e tal, o ajudante ali do pastor ali vê que o pastor está crescendo, o compasso dele, ele vai e arruma um jeito de se dividir e abrir outra. Foi a mesma coisa aqui, sempre é assim, pessoal. É fácil entender o sistema religioso, é só você prestar atenção. Então aqui ele já abriu outra, né? Dos Santos dos Últimos Dias, só que essa aqui, aberta pelo filho do Joseph Smith, e colocou reorganizada, ou seja, tinha alguma coisa desorganizada, né? Esta igreja tem prosperado e ainda permanece, embora seja menor que a de Utah. A de Utah, a mais conhecida, né? Das várias facções que surgiram depois da morte de Joseph Smith, outra digna de menção é a Igreja de Cristo do Lote do Templo. Mais uma, viu? Já aí, das várias facções, né? Essas aqui são as três maiores, já na divisão do próprio mormonismo. Com sede em Bloomington, estado de Illinois, segundo as revelações recebidas por alguns líderes dessa facção, sempre os líderes que recebem essas revelações, como falei, como repito, tá? Como se fossem pessoas melhores do que as outras, né? Sendo que um Deus que criou tudo e todos diz que todos somos iguais, né? Entre aspas, Deus algum existe. Convenceram-se de que Sião, o lugar do regresso de Cristo à Terra, está em Bloomington e não em Israel. Creem que ela terá o seu templo terá o seu templo em certo lote da área onde está a sede dessa igreja, né? Então aqui eles dizem que quando o Cristo vier, o Sião não será lá em Israel, será lá nas terras da igreja. Eles esperam por esse Cristo, né? Filhote de pombo que jamais existiu. Um plágio. Cabe nos perguntar, o livro de Mórmon é também a palavra de Deus? Tem ele o significado e o valor que os mormons dizem? Claro que não, porque Deus algum existe, né? Então não tem valor porcaria nenhuma. Para mim é mais outro livro bosta. Esse aqui pior ainda, que não leva a Bíblia ainda é de papel. Esse aqui pior ainda, né? Que dizem que é de ouro. Que na realidade não é, né? Porque não existe livro de ouro nenhum. A primeira edição do livro de Mórmon para o português apareceu no ano de 1938 e até o ano de 1975 já havia sido impressa 6 edições. O livro de Mórmon compõe-se 15 livros divididos em capítulos e versículos, tal qual é a Bíblia Sagrada, a Bíblia sangrenta dos cristãos. Os seus livros estão dispostos da seguinte maneira. Vamos aos livros os livros de Mórmon, né? Do livro de Mórmon, né? O que estava lá no livro de ouro, né? No tal livro de ouro. Primeiro livro de Nefe, segundo livro de Nefi, livro de Jacó, livro de Enos, livro de Jarom, livro de Oni, palavras de Mórmon, livro de Mosiá, livro de Alma, livro de Elamã, terceiro livro de Nefi, quarto livro de Nefi, livro de Mórmon, livro de Eter e livro de Moroni. Esses aqui são os livros que foram entregues ao segundo, né? O Joseph Smith dizia, né? O livro de ouro onde ele traduziu, né? Sendo que você vai ver a sacanagem que é, né? O sistema religioso, né? Olha só. No seu livro todo, o livro de Mórmon, soma um total de 239 capítulos e 6.553 versículos. Tá? Neles são encontrados capítulos inteiros da Bíblia. Tá? Por exemplo, 1 Nefi 20 é igual a Isaías 48. 2 Nefi 12 e 24 são iguais a Isaías 2 e 14. 3 Nefi 24 é igual a Malaquias 3. 3 Nefi 12 e 14 são iguais a Mateus 5 e 7. Moroni, o livro de Moroni, é igual a 10, Moroni 10, 7 ao 20, é igual a 1 Coríntios 12. Cópia, plágio, 1 Coríntios 12. Não obstante o livro de Moroni conter muitos da Bíblia Sagrada, ele a condena como um livro mutilado e cheio de erros, que Satanás usa para escravizar os homens. Isto é dito textualmente
em 1 Nefi 13, 28, 29 e 2 Nefi 29, 3, 6. Então ele condena, apesar de copiar a Bíblia, ele condena dizendo que é um livro escrito por Satanás cheio de erros. Mas tá, isso ele tem razão, erros e contradições. É o que não quer dizer que ele esteja certo. Repito, eu falo todas sobre religião aqui, mas aquilo que eu falo, para falar com louco tem que entrar no hospício, tá? Porque não acredito em Deus algum ou em Jesus algum, pior ainda, esses porcaria aqui que existe aqui, anjo, não sei o que lá. São muitíssimas as provas de que o livro de Mórmon é obra de homem e não palavra de Deus, porque Deus algum existe, né? Claro que é obra de homem. Dentre as provas destacam-se as seguintes. Vamos ver. A opinião mais comum entre os estudiosos do mormonismo é que o conteúdo do livro de Mórmon, em grande parte, foi tomado de um romance de Salomão Spalding, um pastor presbiteriano aposentado que escreveu uma história fictícia dos primeiros habitantes da América. Então o cara foi lá, pegou um livro antigo de um pastor que escreveu uma história fictícia de habitantes da América e disse que foi um anjo que entregou nas mãos deles. É charlatanismo, não é? As descobertas arqueológicas e os estudos históricos provam que os primeiros habitantes da região indicada no livro de Mórmon eram muito diferentes da descrição que ele dá quando aos costumes, nomes, caráter e línguas. Tá? O livro de Mórmon contém mais ou menos 10 mil citações diretas da versão da Bíblia inglesa King James, versão do rei Tiago, publicada pela primeira vez em 1611. O livro pretende ser a tradução das placas de ouros que estiveram enterradas desde o ano de 420 a 1823. Contudo, cita com precisão capítulos inteiros de uma Bíblia publicada em 1611, isto é, simplesmente incabível. Poxa, se o livro estava enterrado desde 1420, aliás, de 420 até 1823, como pode ter trechos da Bíblia do rei King James escrita em 1611 dentro dessas tais placas de ouro, né? Charlatão. O livro foi escrito numa linguagem paupérrima, porém, quando cita a Bíblia, o profeta Isaías, por exemplo, mostra uma erudição e uma linguagem, mais uma prova de que estes textos foram copiados diretamente da Bíblia. Tá? O livro de Mórmon é estranho que Joseph Smith não tenha mostrado as placas de ouro a mais ninguém, além de 3 testemunhas abaixo, para que o seu testemunho fosse confirmado. Só que ele diz que mostrou a essas 3 pessoas aqui. Mas você vai ver o que acontece. Olha só. Então ele disse que mostrou o livro de ouro a Oliver Cowdery, David Whitney e Martin Harris, que são citados no livro O Testemunho do Profeta Joseph Smith. Ok, então ele cita esses 3 como sendo testemunha, né, de que viu esse livro de ouro. Mas olha só o que acontece. Como tendo visto as placas de ouro, né, donde Smith teria tirado e traduzido o livro de Mórmon. O próprio Smith os chama depois, chama essas pessoas que ele diz ter mostrado as placas de ouro. Olha o que ele chama: ladrões e mentirosos, demasiadamente maus para serem mencionados. Isso está onde? Está no livro Smith, História de Chuck, volume 4, página 461. Para tão volumoso conteúdo do livro Mórmon, as placas de ouro de Joseph Smith requeriam um trabalho microscópico ou algo miraculoso. Os muitos erros gramaticais e de conteúdo do livro do Mórmon o fazem uma obra de homem e não uma palavra de Deus, né? Porque claro que era assim como a Bíblia, né? A Bíblia é que o crente diz que é a inerrante palavra de Deus, o Deus bíblico não deveria errar uma vírgula sequer, sabe? No entanto, a Bíblia é repleta, milhares de contradições, intolerância, absurdos científicos, né? Fantasias, né? O livro dos cristãos aí, a Bíblia sangrenta aí, que eles dizem que é sagrada, está mais para sangrenta, né? Se espremer sai sangue. O livro aí dos cristãos que
que o crente arroga aí ser inerrante palavra de Deus aí, um livro aí, manual de perversidade, repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, mentira e barbaridade, cheio de fantasias, com cobra que fala e tanto mais, sabe? Aí vem dizer que é sagrado, mesma coisa disso aqui, rapaz, tudo cópia, tudo plágio, sabe? Tudo criação humana, sabe? Para iludir mais ainda. Como o caráter de qualquer movimento ou religião é, de certa forma, um segmento do caráter de seu fundador, viu aí? O caráter de um movimento, de uma religião, reflete o caráter do fundador. Poxa, as religiões lá, semitas, lá do Abraão, refletem o povo bárbaro que o criou. Por isso que o Deus bíblico é tão brutal, tão perverso. Esse povo que invadia outras terras, em nome desse Deus que teria criado tudo e todos, na realidade foi esse povo que o criou, né? Pois homens criam deuses, não deuses criam homens. Aí é um Deus que manda invadir outras terras que já tem dono, que seriam filhos dele próprio, porque ele teria criado tudo, e manda invadir para matar, roubar, atrocidade, pilhar, estuprar, sabe? Se matarem, sabe? Povo brutal. Vamos seguindo. Então, de certa forma, um segmento do caráter de seu próprio fundador. É evidente que quanto mais conhecemos a respeito de Joseph Smith, melhor conhecemos o mormonismo, também chamado a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi Joseph Smith um profeta de Deus? Ou ele é um falso profeta? Um charlatão? Como tantos outros, né? Vamos mostrar algumas profecias de Joseph Smith. Joseph Smith profetizou a Nova Jerusalém e o seu templo devem ser erigidos ou erguidos no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Nesta geração, isto está em Doutrina e Pactos, seção 84, 1 ao 5. Retificando esta absurda profecia, Orson Pratt, apóstolo do mormonismo, declarou efusivamente: os santos dos últimos dias esperam o cumprimento desta profecia durante a geração em existência, em 1832, assim como esperam que o sol nasça e se ponha amanhã, porque Deus não pode mentir, ele cumprirá todas as suas promessas. Isso aqui é uma farsa, né? Deus não pode mentir, é uma farsa. Inclusive, ele envia o espírito de mentira aos profetas, né? Então aqui ele diz que, assim como Jesus bíblico diz que aqueles que aqui estão verão o Filho do Homem voltar, né? Aqui o Joseph Smith aqui na profecia deixou também que o apóstolo dele aqui deixou que aqueles daquela geração veriam isto acontecer também, a mesma coisa, né? Isso em 1832. Mas uma profecia, Smith profetizou que sua casa em Nauvoo haveria de permanecer e pertencer à sua família para sempre. Isso está em Doutrina e Pacto, seção 124, 56 ao 60. Porém, após sua morte, os mormons deixaram a cidade e a sua casa não pertence a nenhum de seus familiares. Mais uma profecia. Aplicou a si próprio o texto de Néfis 3,14, dizendo que os seus inimigos seriam confundidos e destruídos ao procurar destruí-lo. No entanto, ele foi morto a bala na prisão Carthage, no Illinois, no dia 27 de julho de 1844. Ele disse que os inimigos dele seriam destruídos ao procurar destruí-lo. No entanto, ele foi morto a bala dentro da cadeia. Falou que Jesus havia de nascer em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados. Isso está no livro deles, do Mormon, de Alma 7:10. Quando a Bíblia diz que Jesus nasceria em Belém de Judéia. É uma contradição com a própria Bíblia. Em 1835, profetizou que a vinda do Senhor está próxima. Até mesmo 56 anos deveriam terminar a cena. Ele diz que em 56 anos, a vinda do tal Senhor, Jesus viria, né?
Isso em 1835. Isso está no livro History of the Church, volume 2, página 182. Smith predisse que os habitantes da Lua, agora ele é também ufólogo, Smith disse que os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra, têm cerca de 1,83 m de altura, vestem-se muito à moda dos quakers e seu estilo é muito geral, com quase um só tipo de moda. Tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos. Isso está na revista de Oliver B. Huntington, volume 2, página 166. Ele disse, o Joseph Smith, que os habitantes da Lua têm 1,83 m de altura e que ditou até a moda deles, as vestimentas deles, olha só. Evidentemente, Smith jamais sonhava que algum dia o homem chegaria à Lua e verificaria que lá não há nada, nenhum tipo de vida. Como as demais seitas estudadas, o mormonismo também possui uma doutrina doutrinas exóticas e antibíblicas, como é mostrado a seguir. O próprio Joseph Smith, fundador do mormonismo, descreveu aquilo que até hoje é aceito como regras, hoje é aceito como regras de fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que se seguem. Cremos em Deus, o Pai Eterno e o Filho, Jesus Cristo e no Espírito Santo. Cremos que homens serão punidos pelos seus pecados e não pela transgressão de Adão. Cremos que, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e regras do Evangelho. Cremos que os primeiros princípios ordenados do Evangelho são, primeiro, a fé segundo Jesus Cristo, segundo arrependimento, terceiro, batismo por imersão para remissão dos nossos pecados, quarto, imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Cremos que o homem deve ser chamado por Deus, por profeta e por imposição de mão por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar ordenanças. E aí segue-se várias outras doutrinas desse maluco aqui. O vídeo já está ficando comprido, tinha muita mais coisa para falar dessa religião aqui, mas fiz um breve resumo, já dá para vocês entenderem, né? Veja aqui algumas heresias consideradas heresias por outras religiões aqui do mormonismo, da doutrina mormon, né? Veja só, isso aqui deve deixar os cristãos, os crentes malucos, né? Os pastores pé da vida, né? E os crentes rodopiando pé da vida. Veja só, olha o que diz aqui, olha o que ele fala a respeito de Jesus Cristo, só para encerrar. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Isso está em Revista Discurso 150. Jesus Cristo foi polígamo, né? Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas pluralistas, né? Esposas pluralistas. E Maria de Magdala, Maria Madalena, era outra. Também a festa nupcial de Caná de Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, realizou-se por ocasião de um dos seus casamentos. Isso está no livro Brigham Young Wave, número 19, página 384. Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, porque tem que resumir o bastante que puder, né? Eu fiz o possível aqui para resumir. Tinha muito mais coisa ainda sobre essa religião mormon, né? Mais charlatanismo para você descobrir, perceber que é tudo fácil esse sistema religioso podre, escravizador, né? Que aí está alienando as pessoas há tanto tempo. Você, crente, que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, diz que ele é onipresente, está em todos os lugares, diz que ele é onipotente de poder infinito, eu digo que você é um inocente se acredita nessa babaquice toda. Tá aí mais charlatanismo, mais religiões para você descobrir toda a face do sistema religioso. Um forte abraço, sou ateu com muito orgulho.